Vai chegando aí. Boa noite, boa noite. Mais uma live nossa, né? E lá vamos nós pensar sobre o nosso tempo, pensar sobre a nossa vida, pensar sobre as coisas que significam para nós diante de uma cultura e uma sociedade do imediatismo, né? Boa noite para todo mundo, boa noite, Nicinha, boa noite, Kese, Márcia, várias pessoas chegando aí, bora nós, né? Eu tava aqui pouco antes da live com a Kese dizendo que esse é o tema de um artigo dela do mestrado, hein, gente? Olha a gente sendo citado no Lattes, hein? Olha que hoje vai rolar, hein? Olha que hoje vai rolar. Eu preparei aqui algumas reflexões. Na verdade, quanto mais eu penso sobre o assunto dessa live, mais coisa tem para dizer, mais como a gente tem que buscar hoje a significância. Nós vamos achar o que é o mais central, né? Boa noite, Estela. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Helenise. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aproveite já esse começo aqui da nossa live e convida alguém mais, que você sabe que talvez está complicado aí com o tempo, que a vida está corrida. Vamos trocar umas ideias hoje aqui. Vamos ver o que a gente pode aprender, né? E também o que Deus tem pra gente, né? Porque nós cremos que todas as coisas que vão sendo motivadas no nosso coração aí são também instruções e inspirações do Espírito de Deus para a nossa vida, para que a gente possa fazer as coisas melhor, viver melhor e ser também abençoado, né? Paz, paz a todos e todas. Gente, eu queria começar saudando a todos vocês, dizendo que essa aqui é a segunda live que a gente vai fazer sobre esse tema, né, da liderança, temas que desafiam, temas que incomodam a gente, temas que todo mundo vive. Acho que eu vou colocar aqui, vocês vão ver que nós passamos por coisas bastante parecidas enquanto seres humanos, né? E aí a gente então pode perceber que a gente precisa e pode cada vez melhorar mais aquilo que Deus tem pra gente como propósito de vida. Então eu vou começar, que não tem jeito da gente começar diferente, pensando um pouquinho na Bíblia, né? Naquilo que a palavra de Deus tem para nós. Queria lembrar para vocês a criação do mundo, né? Boa noite, gente. Queria lembrar para vocês a criação do mundo. Diz a palavra de Deus que o Senhor Deus criou o ser humano e colocou o ser humano em um jardim. E Deus disse para o ser humano que ele iria trabalhar nesse jardim, que esse jardim era para ser cuidado e guardado. Cuidado e guardado. Então havia trabalho, né? No paraíso havia trabalho, no Éden havia trabalho. Boa noite, Mirley. E nesse trabalho que havia nesse jardim, havia também um tempo de vitalidade, um tempo de alegria, um tempo de, como que eu posso dizer assim, significância. Vou usar essa palavra e já vou chegar no conceito dela. Por quê? Por que havia significância no jardim do Éden? Porque o homem e a mulher trabalhavam naquele jardim durante todo o dia, e quando era a viração da tarde, a viração da noite, Deus vinha para o jardim. E quando você abre aí na sua Bíblia, em Gênesis 2, boa noite, Vini. Tudo bem, Vinícius? Quando dava a tarde e o Senhor, ele vinha no jardim, o texto diz que Deus vinha no jardim passear, né? Passear no jardim. E quando Deus vinha pela viração da tarde, Deus vinha para estar com o homem e com a mulher. E aí eu me lembro de uma história engraçada sobre isso, porque eu fui pregar numa igreja e houve assim uma sequência de pregadores, né? E eu estava chegando no dia seguinte de um pregador convidado. E na noite, no domingo anterior, o pregador tinha feito uma pregação dizendo o seguinte: olha, Deus trabalha, Deus não brinca, Deus não passeia, Deus trabalha. E ele enfatizou muito essa coisa do trabalho em Deus, né? E aí, quando chegou no outro domingo, eu fui lá sem saber de nada que tinha acontecido
e comecei a pregar sobre Deus passear no jardim, né? E falei sobre como Deus gosta de curtir a vida, né? Como Deus passeia. E aí foi muito engraçado, porque quando terminou o culto, todo mundo assim, pastora, a senhora pregou o contrário do pastor da semana passada, né? Deus passeia ou não passeia? E aí eu começo dizendo para vocês, assim, duas coisas que quando a gente fala sobre imediatismo, se colocam de maneira oposta na vida da gente. Nós estamos sempre tentando separar a nossa vida no espaço que a gente tem de trabalho e no espaço que a gente tem de descanso. Então a gente passa o ano inteiro trabalhando para que a gente descanse nas férias, para que o sentido da vida da gente seja as férias, para que o tempo que a gente tenha de folga, ele seja um tempo que nos dê sentido, que nos preencha. Quando, na verdade, desde o ensino do Gênesis, o que a gente tem é um trabalho que alegra, um trabalho que realiza e um tempo de descanso que também realiza. Então, o trabalho é parte da significância que eu e você temos que encontrar na nossa vida. Por isso que quando a gente sabe que a gente gasta, principalmente na sociedade capitalista que a gente está, não tem como fugir do lado ruim do trabalho, do lado perverso do trabalho, e esse lado perverso que é fruto também desse pecado que entrou no ser humano, né? Lá em Gênesis mesmo diz que quando o homem peca, então começa a ter problemas no trabalho, né? Abrolhos e coisas que estão surgindo aí no campo que antes não tinha, faz com que a gente perca o significado do trabalho, aquilo que era de bom no começo. E uma das coisas que Deus coloca para o ser humano no Jardim do Éden é que o resultado do trabalho dele, de guardar e cuidar do jardim, daria a ele uma vida também de plenitude no jardim. E quando Deus vem ao final do dia para passear e para estar com esse homem, Deus está demonstrando que aquilo que mais produz significância na nossa vida são os relacionamentos que a gente estabelece e também dentro desses relacionamentos as tarefas que a gente desenvolve. Então, quando você vai para a área de liderança, por exemplo, tem um autor que eu gosto muitíssimo, que é o James Hunter, e ele fala sobre liderança e ele diz o seguinte, olha, naquele livro Monge Executivo, né? Você precisa desenvolver relacionamentos enquanto você faz as tarefas. Porque se você só tem relacionamento, mas não tem as tarefas, você não tem realização. E se você tem as tarefas, mas você não tem o relacionamento, você não tem plenitude, não tem comunhão. E o imediatismo, ele é uma coisa que está aí na vida da gente, acontecendo constantemente, que nos rouba essa sensação. Ei, Fernando, tudo bem? Nos rouba essa sensação de realização. Então, eu vou começar definindo para você o que é imediatismo. O que é imediatismo? O imediatismo, ele tem sido compreendido como uma cultura já do nosso tempo. E todos nós nos tornamos pessoas imediatistas, às vezes sem saber. Uma pessoa podia viver na Idade Média, por exemplo, com a informação que você hoje adquire em 1 hora de leitura na internet, de portais de notícias ou de jornal, em 1 hora de leitura, talvez você tenha mais informação do que um homem médio teria na Idade Média durante toda a sua vida. E essa grande quantidade de informação em um espaço de tempo muito pequeno não permite a nós absorver ou implementar essas informações. E quanto mais informação a gente recebe, sem condição de processar essa informação, mais um senso de pavor, um senso de dificuldade, um senso de urgência nos toma. Tem um autor que eu gosto chamado Chesterton, que viveu ali em 1800 e alguma coisa, né, no início aí do século XIX, e ele vai falar o seguinte, não é que o mundo piorou, a cobertura dos jornais que melhorou muito. Quer dizer, a nossa sensação do tempo, a nossa sensação da vida, a nossa sensação sobre as coisas, ela gera na gente esse sentimento ou de que tudo está passando e eu não estou conseguindo viver bem, ou de que a minha vida não faz nenhum sentido. Então, o risco do imediatismo é que ele nos rouba a ideia do passado, a percepção do passado, a consciência do passado, e ele também não dá a gente muita perspectiva de futuro. O que adianta eu planejar? O que adianta eu sonhar?
O que adianta eu desejar se todo dia tudo muda? Se todo dia é uma informação nova? Se todo dia eu tenho que estar sabendo de tudo? Né? Esse é um lado. O outro lado é que o imediatismo, essa cultura do imediatismo, ela obriga a gente, quase que assim, sem a gente perceber, a também ter que dar uma resposta para tudo. Você já observou, você líder, você pastora, porque eu observo isso na minha liderança de bispa, né? Um negócio acabou de acontecer e já tem alguém mandando um WhatsApp para mim. Bispa, qual que é a sua opinião sobre isso? A senhora vai fazer um pronunciamento sobre tal coisa? A senhora vai falar sobre a nova lei aprovada, sobre o aumento do preço da gasolina, sobre a guerra da Coreia? Enfim, muitas vezes nós somos obrigados a ter uma opinião sobre tudo, de modo imediato, sem que a gente tenha sido conduzido àquela opinião por um estudo, por uma reflexão, por uma análise profunda. E nossas opiniões, assim, dadas no contexto do imediatismo, elas são rasas, elas são superficiais e elas vão gerar rupturas sociais, porque as pessoas não dialogam, elas só fazem discursos. Não é? E o discurso ele é empolgante, ele é entusiasmado, mas muitas vezes ele não gera mudanças sociais que o diálogo vai promover. Então, por essa pequena introdução, a gente já percebe que o imediatismo ele é um roubador de alegria, um roubador de realização, não é? Porque a partir do momento que o pecado entra nesse jardim e eu não tenho mais o tempo para Deus passear comigo, eu não tenho mais o tempo para conversar com Deus, para saber o que o Senhor está pensando e o Senhor ouvir o que eu estou pensando, nós deixamos de ter uma vida de significância e passamos a viver somente para aquele tempo imediato presente, e isso rouba da gente a perspectiva da eternidade. E eu quero lembrar bem isso, que embora nós sejamos mortais, a palavra do Senhor também diz lá no livro de Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Portanto, há uma busca, uma necessidade, uma coisa que Deus mesmo colocou na gente de encontrar sentido na nossa vida ao longo do tempo. E não apenas de focar naquilo que está acontecendo no aqui e no agora. Então, quando se vive a cultura do imediatismo, além de tudo ser assim tão rápido, você também se torna menos capaz de estabelecer relações saudáveis com as pessoas ao seu redor. As pessoas entram e saem da nossa vida também com grande rapidez. Algumas estatísticas mostram que há cerca de 20 anos atrás, a média dos casais de vida juntos era mais ou menos na faixa de 20 anos. Isso incluindo os divórcios que aconteciam, mortes, etc., considerando que algumas pessoas se casavam também mais cedo e que os casamentos duravam, em média, um tempo mais longo também. As pesquisas mais recentes demonstram que a média dos casamentos na nossa sociedade atual tem chegado a 5 anos apenas. Né? Então, como a gente também entra nos relacionamentos muito mais rápido, a gente também sai deles muito mais rápido, porque nós não tivemos tempo de estabelecer relações. A vivência imediatista me leva a achar que se aquela pessoa não atendeu a minha expectativa de momento, de imediato, então não vale a pena eu investir tempo nesse relacionamento. E aí, às vezes, aquelas dificuldades de convivência, de cultura, aqueles ajustes que o casal, por exemplo, necessita ter nos seus primeiros anos, pode simplesmente ser abortado. E aí eu até poderia ter uma vida com aquela pessoa, mas como eu quero o relacionamento já todo pronto, eu quero tudo construído, então aquela pessoa também às vezes sai da minha vida de modo muito mais rápido. Isso vale para casamentos, isso vale para empregos, isso vale para amizades e isso vale também para a vida religiosa das pessoas, onde a gente vê aumentar um trânsito religioso, porque qualquer frustração, quando não se tem significância, também não se sabe lidar com a frustração. O imediatismo nos rouba a capacidade de nos reinventar. E aí nós vamos encontrar pessoas com muito mais falta de senso de realização ao longo da sua vida. Né? A outra coisa que também é problemática no imediatismo é que o tempo livre ele é evitado. Então,
quando você é visto como alguém que está à toa, você se culpa por isso. Ou você é culpado por isso. As pessoas veem você fazendo alguma coisa e elas acham que aquilo não é tão importante. As pessoas, por exemplo, hoje da área de artes, da área de poesia, de música, de dança, de teatro, como são atividades lúdicas, atividades mesmo da contemplação, atividades da elevação, da curtição, elas são vistas como atividades menores. E esses profissionais têm dificuldade, inclusive, de remunerar o seu trabalho. Porque como ele não é técnico, como ele não é concreto, como ele não é um resultado, digamos assim, industrial, esse trabalho também não vale, né? E aí a gente tem essa dificuldade, porque a fruição é parte de um processo de verdadeiro tornar-se eu. Eu tenho que fruir as coisas, eu tenho que aprender a me emocionar, eu tenho que aprender a me sensibilizar, eu tenho que aprender a ter um olhar contemplativo, isso que me torna de fato humano, isso é o que vai fazer a minha vida valer a pena. E se eu não tenho tempo para essas coisas, a tendência também para uma depressão, para uma ansiedade aumenta, porque eu preciso encontrar fruição em todas as coisas, inclusive no meu trabalho, inclusive naquilo que me realiza enquanto atividade, e mesmo que eu tenha que pagar meus boletos com aquilo também tem que me satisfazer. E aí eu paro aqui para perguntar para você um pouquinho, para você colocar aí nos comentários para mim. Você sente essas dificuldades na sua vida também? Você se sente espremido pelas circunstâncias? Eu pergunto para você, quando foi que você fez um novo amigo? Quanto tempo tem que você conheceu uma pessoa nova e você tem desenvolvido uma relação com essa pessoa de troca de interesses, né? Você gastou tempo para conhecer esse alguém. Ou o seu amigo de infância, aquele amigo que já tem bastante tempo que você tem um relacionamento com ele. Com que frequência hoje você fala com essa pessoa? Põe aí para mim nos comentários. Você se sente oprimido por essa cultura imediatista? Esse imediatismo fala para você? Você se sente percebendo aí na sua vida esse tipo de situação? Como é que é isso para você hoje? Quero que você pense um pouquinho. Tem um autor chamado Christian Barbosa que ele faz umas perguntas sobre isso. Se você tiver condições aí de fazer umas anotações, eu separei aqui, são muitas perguntas que ele faz, mas eu separei algumas para eu poder conversar com você sobre elas dentro dessa cultura do imediatismo e do nosso tempo. Posso fazer a pergunta? Tá preparado? Vamos ver o que vai dar, hein? Você saberia citar, em 10 segundos, quais são as 3 coisas mais importantes da sua vida, excetuando os seus familiares? Quais são as 3 coisas mais importantes da sua vida, excetuando os seus familiares? Olha, a Helenice está dizendo aí que ela se sente oprimida aí pelo imediatismo, hein? Segunda coisa que eu vou perguntar para você para ver como é que está a sua relação com o tempo, com o imediatismo e com o seu eu interior. Segunda pergunta. Você saberia citar em 10 segundos 3 metas muito importantes que você espera alcançar nos próximos 5 anos? Você saberia citar em 10 segundos 3 metas muito importantes que você espera alcançar nos próximos 5 anos? Você saberia citar essas metas? O que você pretende nos próximos 5 anos? Você se sente satisfeito ou satisfeita com a distribuição do seu tempo entre atividades profissionais, de lazer, de convívio social e familiar? Vou repetir, hein? Você se sente satisfeito com a distribuição do seu tempo entre atividades profissionais, de lazer, de convívio social e familiar? E aí uma pergunta que é diretamente relacionada com o nosso sentimento aí sobre o imediatismo.
A sua rotina diária, tanto de trabalho como pessoal, é uma rotina razoavelmente organizada, sem gerar em você o sentimento de estar sempre realizando tarefas urgentes? E aí, hein? Muitas vezes a gente vai perceber que essas questões que ele coloca, depois nos comentários eu vou colocar aqui para você, mas esse livro aqui se chama Mais Tempo, Mais Dinheiro. Ainda não cheguei nessa parte do mais dinheiro não, viu, gente? Mas ando melhorando aqui a questão do tempo um pouquinho. Cada dia um pouquinho, né? Uma hora talvez a gente chegue no dinheiro. Mas ele coloca aqui, estratégias para uma vida mais equilibrada. Esses autores, né, o Christian Barbosa e o Gustavo Cerbasi, eles nesse texto eles estão falando basicamente que a gente pensa muito quando a gente pensa em imediatismo, quando a gente pensa em agenda, quando a gente pensa no nosso tempo, nós pensamos muito nessa relação tempo é dinheiro. E aí eles ressignificam isso aqui. E eles estão dizendo que tempo não é dinheiro. Tempo é um bem que não volta. Se você desperdiçar o seu tempo, ele nunca mais volta para você. E a partir dessa reflexão, eles querem propor para a gente, então, como ter uma vida mais significativa, como desenvolver questões profundas aí sobre a questão do tempo. E eu vou tratar um pouquinho mais aqui com vocês sobre esse livro mais à frente. Falando agora, então, que eu já entendi muito bem qual é o contexto do imediatismo e quais os perigos dele para a minha vida, eu tenho que fazer a pergunta seguinte: como que eu saio desse ciclo? Eu tô me sentindo, assim, angustiada, aflita. A sensação que eu tenho é que eu não estou dando conta das coisas que eu tenho para fazer na minha vida. E que se eu tivesse mais tempo, eu já escutei isso algumas vezes, se eu tivesse mais tempo, eu faria mais coisas. Se eu tivesse mais tempo, eu ganharia condições de fazer uma coisa melhor. Quero me mudar para Plutão, porque lá em Plutão os dias têm 293 horas. E aí, se eu tiver um dia de 293 horas, eu vou dar conta do que eu tenho para fazer. Mas alguma coisa que a gente pode perceber, a Jaque colocou um negócio aqui interessante, diz ela que no caso dela, as coisas urgentes vêm sempre de terceiros. Aí a gente vai chegar em um ponto muito importante, viu, Jaque? Sobre essa questão de gestão do tempo. O que os autores mais demonstram e que eu, assim, também tenho tentado aprender para mim nesses últimos anos, é que a gente fala muito de como gerir o tempo. E aí, às vezes, a gente vê pessoas falando assim, X% do tempo para a família, X% do tempo para Deus, X% do tempo para casa. E quando a gente tenta blocar a nossa vida, separar a nossa vida nesses períodos de tempo, muito provavelmente nós vamos nos sentir esgotados. E vamos sempre achar que estamos em débito, ou com Deus, ou com as pessoas, ou com o emprego, ou com a família, ou com a igreja, porque a gente acha que não está dando atenção suficiente para aquela coisa. E a maioria desses autores mudaram muito a minha cabeça quando eles disseram assim, não existe gestão do tempo. São 24 horas. Faça você rápido as coisas, faça você devagar as coisas. Não tem como gerir o tempo, porque o tempo é estanque. São 24 horas e é isso que você tem a cada dia. O que é possível é gerir a você mesmo no tempo. É gerir a você mesmo no tempo. Para gerir a você mesmo no tempo, você precisa quebrar o ciclo do imediatismo. Porque senão, todas as coisas que são significativas vão passar por você voando e você não vai perceber, não é? E quem gosta de contemplação, muitas vezes coloca isso pra gente, às vezes no exemplo mais simples. Quando eu faço uma viagem de férias, eu não devo colocar meu coração só para eu usufruir quando eu chegar no lugar. Eu deveria também aproveitar o caminho. O caminho da viagem faz parte da viagem. Não é só o destino que faz parte, mas o caminho também faz parte. No trabalho, não é só o resultado que interessa, mas o caminho que eu faço para chegar no resultado. Eu não posso ficar só no caminho, mas também não posso ficar só no resultado. Eu preciso trabalhar essas duas coisas e elas precisam fazer sentido para mim. A vida familiar não é constituída só dos bons momentos, muitas das vitórias, muitas das significâncias, muito daquilo que a gente consegue viver de mais significativo
pode ter acontecido no meio das nossas dores. E a gente coloca, às vezes, a nossa felicidade só naquele momento exatamente perfeito. Todas essas coisas são as tentações do imediatismo. A minha vida também faz sentido quando eu durmo. A minha vida também faz sentido quando eu descanso. A minha vida faz sentido quando eu me alegro com um processo que eu estou vivendo. Quando eu estou lendo um livro e descubro uma coisa nova, ainda que eu não tenha terminado o artigo que eu tenho para entregar lá na minha escola, né? Todas essas coisas são igualmente significativas e importantes para nós. Então, para encontrar a significância tem a ver com aquilo que eu faço e que permanece no tempo. Então, aquilo que tem sentido é aquilo que tem significância. O imediatismo está muito vinculado a gente fazer as coisas para que os outros vejam que a gente é ocupado, que a gente é útil, que a gente é importante, não é? Mas a gente precisa aprender a encontrar sentido nisso, a não ser aquela pessoa meramente workaholic, que quase sempre vai terminar a sua vida em um estado de exaustão total e não pôde usufruir de nada do que plantou. Ao contrário, pessoas que podem levar uma vida mais significativa podem demorar, talvez, aos olhos de outros, um pouco mais para chegar lá, mas quando chegam plenos, chegam bem, chegam festejando e usufruem aquilo que plantaram. Isso é uma coisa muito importante, porque Deus também colocou na gente um senso de realização nessa vida. Os cristãos e cristãs, muitas vezes, colocam o céu como grande alvo final das suas jornadas e acham que essa vida aqui é desimportante. Mas essa vida aqui é muito importante. Essa vida aqui tem impacto naquela que vem depois. Aqui eu tenho um propósito também, nesse tempo, nesse lugar. Encontrar esse propósito é encontrar significância na minha vida. E quando eu busco por significância, eu vou encontrá-la como num voto de casamento. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, eu consigo encontrar significância. A minha vida faz sentido. Um autor chamado Rory Vaden, ele diz que para que a gente possa alcançar significância na nossa vida, algumas coisas são necessárias. Ele menciona 5 coisas e essas eu quero começar deixando com você. Ele diz que a gente precisa, para encontrar significância, de 5 permissões. 5 permissões. A primeira permissão que ele diz que nós precisamos é a permissão para ignorar. Se eu quiser ter uma vida relevante, ao invés de eu querer fazer mais coisas, eu preciso aprender a esvaziar. Eu preciso aprender a tirar. Muitas vezes eu penso que eu vou ser relevante se eu fizer mais coisas, mas talvez se eu fizer menos coisas com mais foco, eu vou ter essas coisas com mais profundidade no tempo. Então eu percebi, e aí eu compartilho bem com vocês, que no meu primeiro mandato, eu acho que até eu vi o Bispo João Carlos aí em algum lugar na minha live, no meu primeiro mandato eu me preocupei com um montão de coisas que eu não podia alcançar, que eu não podia resolver. E eu estava sempre em pânico sobre aqueles vários problemas. E aí, muitas coisas que eu poderia ter feito diferente, que eu poderia ter aprendido, pessoas que talvez eu devesse ter ouvido, situações que eu deveria ter prestado mais atenção, elas passaram por mim. Elas passaram por mim. Quando eu parei para pensar sobre isso, e Deus me deu a oportunidade de um segundo mandato, eu disse, algumas coisas eu quero fazer diferente. E hoje eu tenho me focado muito mais, às vezes, em poucas pessoas com mais profundidade. Então eu me dediquei muito à mentoria com meus pastores. Olha ele aí, o bispo aí. Eu me dediquei mais à mentoria com os meus pastores. Eu me dediquei mais a leituras e coisas focadas, ao invés de querer fazer tudo. E a me tornar muito melhor naquilo que era importante para mim e que eu entendo que tem a ver com a minha vocação, com o meu ministério. Então, você precisa olhar para você, né? Eu olhei para mim e percebi que eu tenho um grande dom para ser professora, né? Entre as coisas pastorais que eu faço com excelência, ministrar para os outros, ensinar para os outros é algo que eu entendo que eu faço com eficiência, que eu vejo que eu sou excelente e que eu consigo me comunicar bem. Então, eu estou me preparando para me comunicar cada vez melhor. Estar aqui com vocês nessas lives
é um exercício também que eu estou fazendo de significância, de sair daquilo que é só urgente. Talvez esse tema hoje da gestão do tempo, do imediatismo, não seja uma coisa que seja importante na tarefa episcopal diretamente. Mas como significância, tem muito valor para mim. Porque os meus pastores e eu também nos sentimos esgotados, nos sentimos cansados, nos sentimos desvalidos. Às vezes não estamos percebendo o resultado imediato do nosso trabalho. E aí podemos nos submergir no imediatismo. Quando, se a gente parar para refletir sobre isso, a gente vai dizer, não, se eu investir em um ou outro irmão na igreja, se eu investir em um ou outro aspecto do meu ministério, eu posso sair dessa vibe do imediatismo e eu posso entrar em um ministério significativo. Quanto mais eu me sinto realizada no meu ministério, mais eu abençoo as pessoas ao meu redor. Quanto mais eu me sinto frustrada, angustiada e espremida no meu ministério, mais eu vou tiranizar os outros, mais eu vou ser perversa, porque como eu não tenho misericórdia de mim, vai ser difícil ter misericórdia do outro também. Então, muita gente que às vezes está oprimindo na liderança, está oprimindo na família, na verdade está derramando para fora o mesmo grau de exigência e de maldade que está derramando para dentro de si mesmo, naquela ânsia de responder a alguma coisa que a sociedade determina ou que ele mesmo na mente colocou que ele tem que responder, que ele tem que ser eficaz, que ele tem que ser eficiente, né? Então, encontrar relevância nisso é algo importante para a gente, né? Muito obrigada. O bispo está dizendo aqui, né, que as lives são aí um presente do nosso ministério para a igreja, para além da igreja. Assim eu desejo, viu, bispo? A gente tem que multiplicar o reino, né? Então, para isso, a primeira permissão é se ignorar. O que eu vou ignorar? Existem coisas que não são para eu dar conta. Existem coisas que eu não devo prestar atenção. Existem coisas que estão me só roubando energia. Uma delas é isso que eu mencionei aqui no começo. Um bispo ou uma bispa da igreja, por exemplo, ele não tem que responder a tudo quanto é assunto. Ele tem que dar opinião sobre todas as coisas. Existem pessoas com muito mais condições, às vezes, de falar sobre um assunto do que eu. Por que eu tenho que me meter a falar sobre tudo? Não é muito melhor que eu fale menos e fale com profundidade sobre aquilo que é o meu domínio? Aquilo que vai edificar a sua vida? Ao invés de dar uma opinião só para afagar o ego de alguém? E aí, muitas vezes, para afagar o ego de alguém, eu não posso estar provocando uma ira na outra pessoa, que talvez se eu estivesse fazendo o meu ministério, eu edificaria os dois? Então, eu preciso ignorar. Ignorar aquilo que me angustia, ignorar aquilo que às vezes só me estressa, ignorar aquilo que eu não domino e ignorar o que a Jaque falou. Ignorar as urgências que os outros me trazem. Eu preciso sempre entender e ter permissão para compreender que eu tenho que estabelecer as significâncias para mim, porque se eu não perceber que aquilo que eu estou fazendo tem mais a ver com o meu ser mesmo, qual é o meu propósito, então eu vou acabar perdendo muito tempo da minha vida, né? O pastor Loyola está perguntando aqui sobre os critérios da significância, né? Esse aqui é um deles, pastor. Como é que eu percebo, por exemplo, que eu estou respondendo à vocação que Deus me deu? Ou eu estou respondendo só às demandas daqueles que estão do lado de fora? Vou dar um exemplo para vocês no ministério de Jesus. Jesus mesmo falou isso. Olha, tem uma vez que Jesus comenta assim, né? Olha, tinha muitos leprosos na época de Naamã, mas só ele foi curado. Tinha muitas viúvas naquela época de Elias, mas ele foi na casa de uma só. Então, muitas vezes, a pessoa acha que ela vai se tornar mais relevante se ela resolver o problema de todas as pessoas e se ela responder a todas as questões. Então, ela nunca diz não, ela não estabelece limites, ela não coloca ali quais são as questões que ela dá conta e quais que ela não dá. E aí, como resultado, você tem um esgotamento. A urgência e o imediatismo têm uma habilidade, gente, de nos drenar. E aí nós vemos pessoas que às vezes começam e dão aquele tiro que você pensa assim, nossa, fulano vai longe, daí a pouco ele cai, né? Porque ele tá tão preocupado em responder a todas as coisas que ele não tem tempo para cultivar a si mesmo. Observe Jesus. Jesus prega a multidão, Jesus multiplica lá os pães, Jesus faz a pesca maravilhosa, mas frequentemente a palavra de Deus diz que ele saía e ia ficar sozinho.
Esse ficar sozinho de Jesus é para encontrar a sua significância, para parar de ouvir as vozes todas do urgente, para, Senhor, é isso mesmo, Pai? É aqui que o Senhor me quer? Isso que eu fiz está correto? É assim mesmo? Para onde eu vou agora? Qual é o meu próximo passo? Então, esses intervalos, esse ignorar as vozes que querem transformar o Messias em rei. E Jesus diz, eu não vim para esse mundo, eu não quero ser rei. Então eu não posso ficar escutando o povo gritando, vamos te fazer rei, vamos te fazer rei. Então ele sai daquele ambiente, ele sai do meio das pessoas e ele vai daquilo que é o imediato. O imediato do povo era ser liberto do povo romano. Fazia sentido, era a dor deles, mas não era o ministério de Jesus. Então Jesus ele sai do imediatismo e ele vai para a significância. O que Deus quer de mim, né? Então não existe significância sem a gente ignorar certas coisas e ignorar conscientemente para que a gente possa focar naquilo que é o mais relevante. A segunda coisa que ele vai falar, e que eu acho que vai ajudar vocês também aqui um pouquinho a mais, alguém está perguntando, a Fabrícia está perguntando, né? Podemos encaixar isso no servir dentro da igreja e estabelecer limites para não ter esgotamento? Sim, sim, nós podemos estabelecer limites. E nós devemos fazer isso até como comunidade de fé, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, e aí eu já chego aqui no segundo ponto. Quando eu era pastora no interior de Minas Gerais, junto com meu marido, nós vivemos uma grande mudança lá no discipulado. Acho que eu até comentei isso na live passada. E aí a gente fez tanta coisa, a gente estava tão animado, aquele negócio todo, né? E aí um dia o Otávio falou assim, Deide, eu tô cansado. E aí eu falei para ele, eu também tô. Aí ele falou assim, a gente tá cansado, nossos líderes também estão. Vamos chamar todo mundo para conversar, para a gente sentir o clima, para a gente ver como é que tá a igreja. E a gente sentou com nossos líderes e a gente disse, tá todo mundo cansado, não tá? Eu tô cansado, vocês estão cansados também? Todo mundo cansado. Vamos parar? Vamos olhar quais são aquelas coisas que a gente está fazendo. E aí essa permissão para ignorar envolve isso, viu? Envolve você dizer assim, tem coisas que eu estou fazendo que eu sempre fiz, mas que talvez não cabem mais. Uma pessoa que fala muito sobre isso de um jeito interessantíssimo é o Craig Groeschel. O Craig Groeschel fala assim, você precisa ter a capacidade de prometer. Vamos fazer isso, vamos fazer... Depois ele diz, você também precisa desenvolver a capacidade de quebrar suas promessas. Quebrar a promessa não é faltar com a palavra. Quebrar a promessa é ter a coragem de dizer, nós sempre fizemos assim, mas isso não está mais respondendo e vamos fazer de outro jeito. Ou, a gente sempre fez assim, mas agora a gente percebe que pode fazer melhor, vamos fazer de outro jeito? Então, quebrar a promessa nesse sentido. E terceiro, a coragem de fazer a avaliação que vai te permitir saber o que permanecer e o que mudar, né? Isso tudo tem a ver com significância. Pode ser uma coisa que era muito importante a gente fazer antes, mas hoje já não é mais. E aí eu continuo fazendo só por tradicionalismo? Ou será que eu devo mudar também? Então, a segunda coisa que eu preciso é de permissão para investir. Olha, a gente faz, e a gente às vezes não percebe que a gente precisa fazer investimentos. Aí, gente, são investimentos de tudo quanto é coisa. Então, assim, por exemplo, nós como cristãos, como a gente valoriza muito a vida futura, às vezes a gente não pensa, por exemplo, na provisão. Eu preciso economizar, eu tenho que guardar um pouco de dinheiro, eu tenho que planejar minha aposentadoria, eu tenho que planejar o meu ministério pastoral, inclusive. Não é porque o bispo pode mandar um pastor aqui e ali que eu não posso fazer o meu planejamento do que eu pretendo fazer da minha vida no futuro. A palavra de Deus te dá permissão para investir, sabia? Ela fala assim, o fazer planos é do homem, mas a realização ela vem dos lábios do Senhor, né? O texto diz de Provérbios. Então ela diz que cada um de nós tem a sua parte. A minha parte é planejar, e Deus me dá autorização para planejar a minha vida, para ter meus sonhos. Mas Ele me pede que eu submeta isso a Ele, né? Mas eu devo fazer isso, porque se eu não planejar, e se eu não guardar, e se eu não for fiel àquilo que Deus me deu para administrar, também não estou exercendo bem a mordomia da minha vida, do meu tempo e da minha família. Então eu preciso aprender a ter permissão para investir. Investir o tempo que numa viagem que eu quero fazer, investir o tempo num amigo que eu quero visitar,
investir o meu tempo na minha semana para o meu descanso, né? Não me envergonhar disso. Uma vez eu saí de férias e aí uma pessoa entrou, eu postei uma foto lá minha na praia. E aí a pessoa falou assim: você tá aí vivendo esse momento seu, tá tudo bom aí para você e eu tô aqui sofrendo, né? É uma ovelhinha da igreja. E gente, aquilo me quebrou. Eu não me dei permissão para investir em mim mesma ali mais, preocupada com ela, com o que ia acontecer. E aí voltei, e a vida da pessoa continuou, os problemas da pessoa continuaram, né? Porque é isso, né? E aí, algum tempo depois, eu fui num retiro de casais. E lá eu ouvi um pastor falar um negócio que eu nunca esqueci. Ele diz o seguinte: ele estava um dia no shopping com os filhos dele, saiu com os filhos para passear. E no meio daquele passeio, o telefone dele estava tocando insistentemente, tocando insistentemente. Ele olhou, reconheceu a pessoa e não respondeu na hora. Quando ele chegou em casa, ele ligou para a pessoa: olha, você me ligou e tal. Ele disse: pastor, eu te liguei porque eu tô com um problema aqui no meu casamento e a coisa tá muito séria e o senhor não me atendeu. E aí o pastor disse para ele assim: se você estivesse fazendo o que eu estava fazendo, talvez você também não estivesse perdendo agora o seu casamento, né? Enfim, a fala dele era no sentido de que o irmão o estava repreendendo, mas ele tinha tirado aquele tempo de qualidade, ele precisava investir naquilo. Se ele parasse o passeio com a família para atender uma demanda no telefone, ele nem conseguiria resolver o problema daquele moço na hora e também perderia o que ele já tinha planejado para com a família dele. Então, o ignorar e o investir aparecem aqui juntos, né? Uma outra coisa que você e eu precisamos urgentemente, gente, urgentemente, para poder ter uma vida de significância, é a gente também ter a permissão da imperfeição, diz o Rory Wagner. O perfeccionismo, ele é uma outra manifestação maquiavélica, perversa do imediatismo. Então, a gente quer tudo à hora e a gente quer tudo também perfeito. A Brené Brown, naquele livro dela, Coragem de Ser Imperfeito, fala muito sobre isso. Quando eu quero ter significância na minha vida, eu não posso querer perfeição. Para eu ter significância, lembra que eu falei que a gente precisa de ter relacionamento? Então, eu preciso buscar pessoas que me aperfeiçoem. Eu não posso querer que todas as coisas que eu tenho na minha vida sejam fruto unicamente do meu próprio esforço. Eu preciso me abrir para vivências, eu preciso me abrir para as outras pessoas para também reconhecer os meus limites, porque reconhecimento de limite é saúde mental, é saúde emocional, é saúde espiritual também. Reconhecer a nossa imperfeição nos abre a possibilidade de receber ajuda e acolhida, e isso torna a gente mais pleno, né? Obviamente, não vou falar isso aqui no sentido de imperfeição, porque cremos e sabemos que Jesus era o perfeito Filho de Deus. Mas quando Jesus estava ali no Getsêmani, a palavra do Senhor diz que estava muito difícil para ele aquele momento, era um momento de grande aflição. Então Jesus reconheceu a sua vulnerabilidade naquele momento. E ele fala com o Pai: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Então, a admissão da nossa necessidade abre a possibilidade do nosso socorro. A admissão da nossa necessidade abre a possibilidade do nosso socorro. Então, Jesus, ele entende que aquela é uma impossibilidade para ele no momento, um limite. Ele pede ajuda a Deus, ele pede livramento. E ao mesmo tempo ele diz: se não é assim, se eu não puder ser livrado desse momento, então que se faça a tua vontade. Ou seja, Jesus também pede fortalecimento para aquilo que vai acontecer na frente. Então, se a gente olha só o imediatismo, a gente foge da cruz. A gente só pode enfrentar a cruz se a gente perceber significância. E para perceber a significância da cruz, eu tenho que perceber que eu não consigo carregar essa cruz sozinha. Eu peço ajuda a Jesus. Eu peço ajuda a Jesus. Senhor, do mesmo jeito que o Pai ajudou você a passar a sua cruz, Senhor, me ajuda a levar a minha, não é? Me ajuda a levar a minha. Eu quero obedecer, mas eu não dou conta sozinho. E se eu recebo ajuda, então eu consigo encontrar a significância. Vou obedecer e vou receber a bênção
de ter obedecido, né? Então, essa é a permissão da imperfeição. Aceitar que para ter significância, eu não sei tudo, eu não dou conta de tudo. Vai ter coisa que eu não vou conseguir fazer mesmo. Vai ter coisa que eu não vou dar conta, não é? E aí eu ou admito que não vou dar conta, então não vou me meter nessa aventura, né? Isso também é reconhecimento de limite. Ou por outro lado, busco ajuda. Se isso tem que ser feito e eu não dou conta sozinha, então eu vou buscar alguém para me ajudar, né? Então vamos retomar aqui para a gente não esquecer, né? Ignorar, investir, a permissão da imperfeição, a permissão para ser incompleto. Vou levar aqui a história do meu livro até, né, gente? O Rory Vaden, quando ele fala da permissão para ser incompleto, ele está colocando diante da gente essa necessidade da parceria, né? Da parceria. Então, a gente precisa aprender que qualquer habilidade que a gente tem, ou incompletude que a gente tem, precisa, então, gerar na gente um desejo de aprendizado. Aí é que está a significância. Se eu percebo que eu sou alguém incompleto, que está me faltando uma habilidade, isso também me abre para o aprendizado, não é? Tudo que eu tenho lido sobre liderança, gente, muitas vezes me coloca diante da realidade de muitos pastores e pastoras para quem eu ministro, que dizem assim, eu já sei isso aí que você falou, eu já sei. Talvez até muita gente pode entrar nessa live aqui e dizer assim, nossa, isso que a Bispo falou, eu já sei. E às vezes o que eu sei é o meu grande inimigo, porque o que eu sei me impede de aprender qualquer coisa nova. Eu já sei isso, para que eu vou aprender? Mas talvez eu não aprendi direito, talvez eu não aprendi dessa forma, talvez eu não aprendi plenamente, talvez eu ache que eu sei, mas eu não testei se eu sei realmente, né? Então o que eu sei pode ser meu grande inimigo, e não aquilo que eu ignoro, mas o que eu sei. O que eu sei me impede de aprender mais. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, sim, fui assim a vida inteira, a música da Gabriela, né? Eu nasci assim e você sempre assim, né? Ou então, eu tô velho demais pra isso, quero aprender nada mais não. Quanta gente idosa que eu conheço, não quero aprender mais nada não, isso aí não é pra mim não, né? E isso aí faz com que a gente perca muitas oportunidades. O T.D. Jakes, né, aquele bispo famoso dos Estados Unidos, ele fala que a gente deveria procurar uma pessoa completamente diferente da gente e sentar-se para aprender com ela alguma coisa, né? Se a gente fizesse isso uma vez por ano, a vida da gente ia mudar, né? A Irene tá dizendo que tá sendo uma aula aí. Que bom, né? Eu comecei falando aqui que eu sou professora, né, gente? Então, ó, a Irene tá me reforçando aqui no meu propósito, na minha significância, né? Então, ele diz, eu preciso aumentar a minha habilidade. Eu preciso aprender, né? Então, a gente percebe que a gente, então, começa a colocar, né, a questão da nossa incompletude no lugar do aprendizado. E aí, no aprendizado, eu aprendo coisas, por exemplo, como timing. O Rory coloca aqui um exemplo muito engraçado. Ele fala assim, eis o ponto que muita gente não percebe sobre a incompletude. É possível fazer a coisa certa na hora errada. E se eu sou uma pessoa que não percebo isso, eu posso perder uma grande oportunidade. Ele fala assim, você não quer vender a sua casa quando o mercado imobiliário está ruim? Você não quer iniciar um negócio quando você acabou de ter um bebê? Você não quer lançar uma linha de roupas de verão numa época de inverno, né? Você não quer planejar suas férias no mês onde o seu serviço é aumentado. Então, o multiplicador de tempo, ou seja, essa pessoa que está buscando a significância, ela não fica pensando apenas no que ela vai fazer. Mas para ser pleno, ela também pergunta quando fazer. Tá na hora certa? Eu estou pronto para isso? Quais habilidades eu tenho que desenvolver para estar nessa posição? Muita gente, às vezes, está querendo se qualificar para um trabalho, mas não se preparou ainda adequadamente, né? Ou deixa, ou demora demais, não se arrisca, quer estar seguro de tudo, né? E aí também pode perder a oportunidade. Então, a gente precisa, né, muitas vezes parar para entender um pouco mais a gente mesmo e desenvolver paciência, né? A última coisa que ele fala, que é muito importante para a gente, é a permissão
para proteger, né? A gente precisa de permissão para proteger certas coisas da vida da gente, coisas que nós não devemos perder de vista. Eita, deixa eu me acelerar, gente, porque a gente quer colocar tudo aqui de uma vez para vocês, né? Então, ele fala que a gente precisa aprender a proteger, né? E ele fala com isso sobre... Ele dá o exemplo do fazendeiro. Ele diz o seguinte, o fazendeiro normalmente tem uma colheita por ano. E aí, existe aquele dia certo em que ele tem que fazer a colheita. E aí ele fala assim, você sabe quantas horas um agricultor trabalha por dia na época da colheita? Eu vi o Cristiano aí, o Cristiano é o nosso presidente aqui da Federação de Homens da Oitava. Eu vi ele aí na live em algum momento. O Cristiano é um agricultor. Agora, nesse mês de julho, a gente teve o Julho para Jesus. E ele falou assim, bispa, quero muito ajudar, me diga como que eu posso fazer, mas não vai ter jeito de eu ir no projeto, porque agora está na época da colheita, né? Então, a época da colheita é uma época que, infelizmente ou felizmente, tudo tem que ser adiado. A colheita é o principal. E o que eles fazem também, os agricultores, né? Eles não podem ficar doentes, eles não podem ficar cansados, eles não vão tirar folga. Aquele é o tempo de concentrar, né? Aquele é o tempo de concentrar. Então, e depois que eles fazem a colheita, eles trabalham durante o período da colheita dobrado, temporariamente, para que depois eles possam ter um tempo de folga mais tranquilamente. E tudo aquilo que eles colheram, eles vendem? Não, eles fazem uma reserva. Eles fazem uma reserva. Então, se você quiser ser alguém significante, você precisa guardar um pouco. Às vezes você se entrega tudo de uma vez no seu trabalho, você entrega tudo de uma vez na sua liderança, você entrega tudo e de qualquer maneira a todo tempo, até o esgotamento. E você não guarda energias, você não guarda projetos, você não guarda sonhos para um tempo depois, né? Para guardar essas coisas, assim como o agricultor ele guarda a semente para que ele possa ter a colheita no ano que vem, quando você guarda dentro de você sonhos, você tem forças para as épocas de dificuldade, né? Você tem forças para as épocas de desafio. Então, a gente precisa desenvolver esse objetivo de concentrar as nossas forças, né? Quando você percebe que você tem um momento certo, é a hora de agir, é a hora de apertar o gatilho, é hora de focar e ir para frente, não fazer tudo perfeito, é hora de concentrar, né? E é hora de você fazer aquilo que você deve fazer. Quando você descobre significância, você vai descobrir a coisa mais importante a ser feita. E aí, quando você conseguiu fazer esse caminho, muitas coisas vão acontecer de um jeito muito melhor para você. Então, eu compartilho com você essa experiência na minha vida pessoal. Tô longe, gente, longe, longe, longe da perfeição, né? Mas, assim, eu tenho pensado muito sobre significância e quando você vai ficando mais velho, isso vai se tornando, entre aspas, urgente, né? Então, eu vi, por exemplo, que a minha cabeça mudou muito quando eu fiz 40 anos. E me deu aquela sensação mais ou menos assim, eu tô no meio da minha vida, uma vida média do brasileiro. Puxa vida, até os 15 anos parece que demorou pra dedéu, mas depois dos 15, gente, o tempo tá passando assim de uma maneira que às vezes eu nem me toco. Se eu olhei ontem, minhas filhas hoje elas já estão tudo grandona, né? Daqui a pouco não estão mais morando comigo, daqui a pouco estão vivendo outras aventuras, talvez indo para outros países, talvez vivendo coisas que eu nunca vivi. Então eu preciso... Existem algumas coisas que antes eu fazia, algumas coisas que antes eu me preocupava, algumas dores que antes eu tinha e que agora para mim não fazem mais sentido, né? Eu tenho que me reinventar. Então eu decidi cuidar de mim. Como é que você cuida de você mesmo? Você investe na sua saúde, você vai ao médico com a frequência que você deve. Eu sou míope, então eu cuido muito dos meus olhos, eu quero escrever, então eu não quero que a minha vista fique muito afetada, né? Como é que eu cuido da minha saúde? Eu faço meus exercícios, né? Gostaria de fazê-los mais e melhor, mas não deixo nunca de fazer. Eu cultivo as leituras hoje que mais me edificam. Eu leio muito os autores que eu gosto.
E eu quero adquirir esse conhecimento para ele me fazer bem, para que eu tenha algo a dar para as pessoas, mas para que eu também me sinta crescendo, né? Eu pergunto sempre qual a coisa que eu vou aprender agora, qual a próxima coisa que eu quero fazer, né? E me preocupo com também a maneira como eu conduzo meu ministério, de viver isso levemente, de não ser aquela pessoa que vai impor um peso sobre as outras impossível de carregar, né? Então, deixa eu ver aqui uma pergunta aqui da Irene, né? 22 anos, líder de oração, tá cansada, tá com 70 anos. Ela diz, hoje eu entendi que eu tenho que parar para me cuidar. Pode ser. E olha, gente, parar não significa largar o ministério. Posso fazer pausas, posso parar por um tempo, posso fazer outra coisa, né? Porque se você não adquire significância, muitas vezes, Irene, você pode ficar só esperando o tempo passar, né? Eu vou falar aqui, assim, pra gente que é pastor, por exemplo, mais diretamente, mas vocês que são leigos, estão aqui, membros de igreja, podem me ajudar a responder essa pergunta. Mas eu conheço muita gente que eu não sei, assim, sondar o coração dos outros, e não quero falar isso aqui num termo de um julgamento, mas às vezes eu pergunto para um pastor a pergunta que eu fiz aqui para vocês no começo. Onde você se vê daqui a 5 anos no seu ministério? E ele diz para mim, aposentado. Embora a aposentadoria possa ser um plano nosso futuro, quando a pessoa diz assim para mim, às vezes eu tenho a sensação de que ela já parou, de que ela só está esperando o tempo passar. Ela não está investindo num crescimento pessoal, ou ela não pensa assim, o que eu quero ser depois que eu me aposentar? Essa é uma pergunta que a gente faz hoje, porque antigamente as pessoas aposentavam, passavam 5, 6 anos, morria, né, gente? Por quê? Porque não estava pensando na significância, e ele estava colocando toda a sua significância no seu trabalho. Então, se eu não trabalho, eu não sou significante. Se eu não sou significante, eu posso morrer. Mas hoje nós temos outra compreensão de trabalho. E nós podemos ser pessoas que se aposentaram de uma profissão e vão fazer outra coisa. Eu era pastora, hoje eu tô aqui na episcopado. Se Deus quiser me chamar para uma outra coisa amanhã, se amanhã eu vou ser uma pessoa que vai cuidar de uma organização, ou se eu vou, sei lá, ir lá pro meu sítio só que eu tenho, né, plantar lá na terra. E se for essa outra coisa para fazer, eu consigo encontrar significância nisso? Ou eu só encontro significância numa posição de relevância? Para mim, o significante é isso? Não. Eu estou disfarçando o meu imediatismo de significância. Porque no tempo, quando eu parar para olhar a minha vida, que narrativas eu quero contar? Que história eu quero que seja dita a meu respeito? Que história eu quero contar para mim mesma? Isso ainda é o mais importante. Que história eu quero que Deus conte de mim? Aí é que está a significância da nossa vida, e é nesse lugar que eu quero deixar algumas coisas para vocês. Eu estou caminhando aqui para o final da nossa live. Meu Deus, gente, já deu 1 hora, olha. Eu queria deixar um livrinho para vocês que não é religioso, na verdade, ele está falando sobre coisas do dia a dia, mas é esse livro aqui do Greg McKeown. Não sei como pronuncia o sobrenome, vou colocar depois lá nos comentários também, chamado Essencialismo. Essencialismo. Eu fiquei muito tocada por esse livro, e porque ele diz pra gente o que, pra mim, resume a ideia de significância. Quando eu quero ter significância na minha vida, ao invés de deixar a vida me levar, a vida leva eu tomo o remo na minha mão, que Deus me deu permissão para tomar, e escuto a voz dele e me coloco na direção daquilo que eu desejo contribuir, né, no reino de Deus. Então, qual é o novo sentido que eu vou dar para minha vida, né, a cada dia? E aí ele fala várias coisas aqui sobre descobrir a essência, né, e ele fala assim, eu preciso escolher, então eu tenho que fazer escolhas. Encontrar significância na sua vida não é fazer tudo que todo mundo diz que tem que ser feito, mas também escolher e responsabilizar-se pela escolha. Responsabilizar-se pela escolha. Discernir, isso é importante, aquilo não é importante. Discernir é separar, né? Saber escolher. E a última coisa que ele fala é aprender a perder para ganhar. Qual o problema que eu quero, sabe?
Eu quero resolver tudo ou eu vou abrir mão dessa oportunidade em relação àquela oportunidade? E eu quero testemunhar para vocês da minha vida nesse final e orar com vocês. Como pastora na igreja metodista e como bispa agora, nós estamos passando por um tempo muito desafiador. Quem é membro da nossa igreja sabe disso, né? E esse tempo exige da gente novos aprendizados, novos olhares, exige da gente novas escolhas. Um determinado dia, foi um dia bastante dificultoso para mim, e eu me perguntei, como todo mundo nas suas profissões, né? O médico, o professor, depois daquele dia que os alunos encheram a paciência do professor, ele sai do lado de fora da sala e pergunta: será que é isso que eu quero? Será que aqui é que está o sentido da minha vida? Né? Ou o médico, depois que lutou tanto por um paciente, aí o paciente morre na mesa de operação, ele sai do lado de fora e pergunta: será que eu sou médico mesmo? Será que essa é a minha vocação? Eu me perguntei: será que é isso que Deus quer para mim? Será que, né, eu vim aqui até aqui? Será que eu vou dar conta dessa tarefa? E aí, conversando com uma pessoa, com uma conselheira, ela falou para mim assim: Deide, se você não fosse bispa da igreja nesse momento, não tivesse nesse lugar, o que você estaria fazendo? E eu disse para ela assim: eu seria professora numa universidade federal. Eu estava me preparando para fazer um concurso lá em Viçosa. Eu seria professora. Se eu não fosse hoje, não estivesse aqui. E ela diz assim: o que está te impedindo de ir para lá? Fazer isso lá? E eu disse para ela: a verdade, nada está me impedindo. Se eu disser hoje que eu quero sair, quero ir para lá. E aí ela me trouxe a última pergunta. Ela falou assim: então você está aí também porque você quer, né? Gente, aquilo bateu assim na minha cabeça. Muitas vezes a gente usa o imediatismo de desculpa. Eu não tenho saída. Foram os outros que fizeram isso comigo. Isso é culpa do governo. Isso é culpa da minha família. Isso é culpa da minha história. A significância também é responsabilidade. É eu dizer: eu também estou aqui porque eu quero. Deus me trouxe aqui também porque eu quero. E se eu quero isso, eu não posso ficar reclamando. Se eu quero isso, eu não posso deixar as coisas simplesmente acontecerem. Se eu quero isso, eu posso colocar também a minha vontade nisso. Eu posso colocar a minha força nisso. E eu encontro significância quando eu colaboro com o propósito de Deus. Então, mais do que a gente perguntar pelo nosso próprio propósito na vida, encontrar significância para nós que cremos em Deus é também encontrar o nosso lugar dentro do propósito de Deus. Deus tem um propósito. E como é que eu encaixo a minha vida dentro do propósito dele? Se eu vivo o imediatismo, eu vivo segundo o mundo. Mas se eu vivo na significância, eu vivo na dimensão do reino de Deus. Isso é algo muito sério. Isso é algo que a gente é chamado todos os dias a viver. Então, por mais que você passe lutas na sua vida e haja momentos em que você duvide das coisas e você se sinta inseguro, não fuja desses momentos, não tenha medo deles. Na hora da sua imperfeição e da sua fragilidade, Deus está te redefinindo, Deus está te redesenhando. Significância significa fazer perguntas difíceis para a gente mesmo e para Deus. Para ter significância, eu não preciso, não posso desconsiderar, parar para conhecer a Deus e parar para conhecer a mim mesma. Quem é essa pessoa que eu estou me tornando? E quem é essa pessoa que Deus está fazendo em mim? Se eu vivo o imediatismo, eu não tenho tempo para essas perguntas. E elas são fundamentais, elas vão me levar para o caminho da realização, vão me levar para o caminho da bem-aventurança. E Jesus falou bem sobre os bem-aventurados, a gente tem que se encaixar ali. Será que eu sou uma bem-aventurada? O único jeito de saber é perguntando e parando para refletir. E é isso que eu quero deixar para você. Depois que ela me fez aquela pergunta naquele dia, às vezes quando eu estou numa luta, eu viro para Deus: Senhor, tá difícil, Senhor, tá complicado, Senhor, tem hora que eu não estou sabendo, mas eu também quero. Eu quero isso. Eu não quero estar aqui por estar. Eu quero fazer diferença nesse tempo. Por favor, Senhor, me ensina, me instrui, né? Manda alguém para me ajudar, né? Ou então acolhe meu grito aí, que hoje o bicho tá só pegando, né? Mas a gente sempre sai daí melhor, porque
a última resposta da significância da nossa vida está em Deus. E o Catecismo de Westminster, né? Ele diz assim: Deus nos criou para o gozo dele. Então, Deus nos criou também para se alegrar em nós. E quanto mais nós prosperamos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós crescemos, mais o Senhor se alegra com a nossa vida. E o nosso propósito maior é alegrar o coração dele. Ele se realiza na nossa vida também. Que Deus possa te abençoar, viu? E que essa noite tenha sido aí de grandes reflexões para você. Passamos um pouquinho do nosso tempo. Então, para lembrar o filme lá que eu mencionei no início, né, gente? Não fique aí clicando seu controle remoto loucamente, não, tá? Observa um pouquinho a sua vida, aproveita, porque essa vida passa muito rápido. Para curtir a outra, tem que ter vivido bem essa. Muito obrigada a todos vocês. Peço mais uma vez, se você gostou, manda aí essa live para os seus amigos, né? Compartilha, tá? Leva isso aí adiante. E na próxima semana a gente vai estar aqui. Vai ser a nossa terceira live nesse nosso processo aqui dos desafios dos líderes. Vamos estar divulgando para vocês os nossos temas. Estamos definindo aqui a cada semana esses temas, colocando aqui para você. E vou te pedir um favor, hein? Essa aqui ainda vai ficar gravada, mas a próxima eu espero você e vai ser imperdível, tá? E a próxima eu não vou gravar não, tem uma surpresa muito grande aí para você, espero logo você na outra. Até a próxima quinta-feira, com a bênção de Deus. Tchau, gente! Obrigada aí a cada um de vocês, a Diane, a Zélia, mais uma vez agradecendo todo mundo que tá aqui, a Leane, o Bispo também, a Fátima, todo mundo aí, a Nicinho, o Ramilson, várias pessoas aqui maravilhosas, né, que estão aí acompanhando a gente. Beijo grande, Deus abençoe e até mais!